Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma live devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Conhecer os atributos de Deus e confiar nele. Eu coloquei um vídeo ontem, um corte, de que a fé é como, por exemplo, um time de futebol, que não tem como você vencer o adversário, não tem como você sabe que não tem como você vencer o adversário, que o adversário é muito melhor, tipo Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras é muito melhor, e aí os jogadores precisam olhar um pro outro e dizer: nós vamos jogar um pelo outro, nós vamos sofrer junto, nós vamos jogar pelo nosso técnico, nós vamos jogar pela nossa torcida, por eles, nós vamos se unir aqui, nós vamos se fechar e nós vamos ganhar. E eles lutam dentro de campo pela torcida, por exemplo, ou pelo técnico, como é do time do Palmeiras. O time do Palmeiras, os caras jogam pelo Abel. Abel! Não tem Caim Abel? Então, tem o Abel do Palmeiras. Você não precisa conhecer de futebol e talvez você nem goste de futebol, e tá tudo certo. Mas eu quero só te falar que é uma informação, que é um fato. Os jogadores jogam pelo Abel, que é o técnico. Eles não jogam por eles mesmos. Eles jogam pelo Abel. Essa que é a realidade. A galera fala sobre isso o tempo todo. E a fé cristã é exatamente assim. Você pode escolher ter fé em você mesmo. Você pode escolher ter fé na sua própria vontade, nos seus próprios pensamentos. Você pode escolher tudo isso. Mas nós escolhemos nesta live, já enquanto a galera está entrando, nós escolhemos a fé em Cristo. Por Ele, para Ele. Por Ele eu trabalho, para Ele eu trabalho. Por Ele eu cuido da minha família, para Ele eu cuido da minha família. Você entende isso? Quem já chegou, já está ligado, fala para mim. Dispara o dedinho no coração, em nome de Jesus. Dispara o dedinho. O que é isso aqui? Dispara o dedinho no coração. Em nome de Jesus. Tem alguém aí pela primeira vez, pessoal? Rita, Genice, auxiliadora, Tati DBO, Lia Santana 70, Jaque, a Lia Santana já pegou. Tati DBO, aniversário da Tati DBO hoje, glória a Deus por isso. Tati, que seja o seu melhor aniversário da tua vida. Que seja o seu melhor ano com Jesus. Que seja o seu melhor ano com Jesus. O seu melhor ano com Jesus. O que é isso, Bruno? Que seja o seu melhor ano com Jesus. O que é isso, Bruno? Que seja um ano onde você viva as suas melhores experiências com Jesus. É muito bom, né, cara? Bora, Marina, bora Robinho, meu segundo dia. É verdade, você entrou ontem, né, filho? Obrigado de coração. Vivi Chiesi, Marilene, Sildete de Brasília, Lopes. A Lopes é do Rio, ou Lopes? Tati Castro, que tá aí, ou tá nos Estados Unidos, ou tá no Canadá, ou tá em São Paulo, no Brasil. Não sei onde você tá. Júlio Borges, eis-me aqui. Bom dia. Isabel, Isa Mata. A Isa, Equilíbrio e Foco, trocou a fotinha aí no Instagram. Vitória da Conquista, Viviane Oliveira. Cara, você me tocou de verdade ontem, viu? Foi o Espírito Santo que te tocou ontem. Tamo junto. Jesus te trouxe até aqui, viu? E através da... É muito legal escutar isso dele, porque é uma prova viva de que a palavra funciona. Então, quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente vê que as pessoas são tocadas. Muitos. Outros ainda não. Outros ainda não. Eu prefiro deixar esse ainda não. Eu prefiro nessa esperança. Mas muitos são. Então, a minha oração é que nesse... Amém. Obrigado, meu irmão. A minha oração é que a gente possa ser tocado por Deus através do Espírito dele. Uma das passagens mais lindas, a promessa de Deus escrita pelo profeta Joel lá em Israel: chegará um dia que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E aí
Quando o Messias vem ao mundo, anda sobre a terra que ele mesmo criou. Quando ele anda sobre a terra, vai para a cruz, morre, ressuscita, vencendo a morte. O único problema que o ser humano não consegue resolver. Você consegue resolver muitos problemas, a morte não. Mas Jesus resolveu o problema da morte, porque Deus não criou a morte. De acordo com a Bíblia, Deus não criou a morte. A morte veio por consequência da queda, do pecado que o ser humano foi inserido. Só que quando Jesus resolve isso, a promessa de Deus através do profeta Joel, ela se cumpre e continua se cumprindo nos 4 cantos da terra. Começa com os judeus, aí chega na Grécia, vai para os gregos lá atrás, e hoje nós estamos aqui nessa live, nos 4 cantos da terra. Mas tem muitos lugares ainda que o Espírito de Deus ainda não alcançou as almas. Vai alcançar hoje. Eu creio que alguma alma vai ser alcançada hoje. Amém? Quem crê junto comigo, manda o check de aí, pra gente poder fazer uma oração. Amém. Então tá. Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, até onde o Espírito Santo nos levar. Nota pra mim aí, Tati, do versículo 16 ao 21. Mas nós vamos ao 22. Mas nós vamos até onde Deus nos levar. Mas Lucas capítulo 4, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Lucas era um médico. Lucas andou com Paulo, com o apóstolo Paulo. Ele escreveu esse evangelho de Jesus, a boa notícia de Cristo. Capítulo 4, versículo 16 a 22. Tem alguém aí pela primeira vez? Vamos lá? Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma live, a live de número 1093. 1093 lives são 1093 passos com o Senhor. Quantos milagres a gente já não viu? Milagres principalmente de dentro para fora. Aconteceu já muitas curas físicas, casamentos restaurados, empregos sendo estabelecidos, carreira. Mas o grande milagre é quando a gente vê o Senhor trocando os corações. É quando a gente vê aquilo que Ezequiel, lá em Israel, escreveu. Quando a gente vê o Senhor trocando o coração e colocando um espírito novo. O espírito da fé cristã é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo toma conta aqui da minha boca, não me deixa falar por linguagem boa de comunicação, não me deixa falar por linguagem persuasiva, não, erudita, nada disso. Um beijo no coração de todos os eruditos. Opa! Uau! Cadê vocês? Vocês estão aí? Sumiu pra mim aqui. Uau! Uau! Vocês estão aí? Sumiu. Não sei o que eu faço aqui. Vocês estão aí? Aê, voltou. Uau. 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 Quanto maior a dificuldade, maior a vitória. Quando você passar por uma dificuldade no seu dia a dia, você já tem que declarar isso. Como diz o André Fernandes, pro céu ouvir, pra terra ouvir, pro todo o inferno ouvir. Entendeu? Em nome de Jesus. Uau. Voltou.
Glória a Deus. Vamos embora. Amém? Então, Espírito Santo, independente das dificuldades, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Por favor, eu não sei quem são todas as pessoas que estão aqui, mas apenas usa a minha boca para que essas pessoas possam sair daqui renovados. Assim como o rapaz que testemunhou aí, que foi tocado ontem, que mais pessoas possam ser tocadas hoje pela Tua palavra. Nos ensina, Jesus, o Teu Evangelho. Que a Tua graça possa alcançar pessoas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Jesus foi para onde? Para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, na igreja dos judeus. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Só para você entender, nas sinagogas eles têm, acho que até hoje, né? Eles têm o costume de alguém vai lá, levanta e lê a escritura do dia. Eles têm, de alguma maneira, eles têm uma leitura diária, igual a gente tem aqui, mas eles leem uma passagem da Bíblia, né? No caso, na Torá, que é o Antigo Testamento, tá bom? Ou os 5 primeiros livros da Bíblia, ou alguma profecia, ou algum livro dos profetas, Isaías, Ezequiel, os profetas, ou algum salmo, tá? Então, Jesus foi para a cidade natal dele, né, onde ele havia sido criado, não onde ele nasceu. Jesus nasceu em Belém. Hoje é aniversário da Tati DBO, viu? Quem entrou depois aí, manda um salve para ela aí, viu? Tá fixado aí a palavra do dia. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Meu Deus. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Então, Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Não é este o filho de José, o filho de Maria? Ai, meu Deus, que glória! Presta atenção nos detalhes. Presta atenção porque Deus fala nos detalhes. Diga sim, abre a tua boca, porque está escrito na Bíblia: abra a boca e eu a encherei. Abre a boca para dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, fala comigo. Se você ainda não conhece os atributos de Deus, se você não tem um conhecimento sobre quem Deus é, não tem problema. Não tem problema, né? Se você não tem nenhuma informação sobre Deus, diga assim: eis-me aqui, Deus, né? Mas solta a tua voz. Fala, pode falar. É necessário, porque se você está aqui é porque você quer ouvir a palavra. Então diga assim: eis-me aqui, eu estou aqui. Não para ter um conhecimento bíblico apenas, mas para ser transformado pelo conhecimento bíblico. Então primeiro você, por isso que a gente diz assim, a fé se aprende. Primeiro você tem um conhecimento bíblico e depois você é transformado por este conhecimento bíblico. Deus transforma você através da palavra. É a palavra dele. Deus criou o universo pela palavra dele. Está escrito, irmão. Pensa assim, ó, como uma criança. Tenta imaginar, a gente não consegue chegar nesse nível, né? Pela nossa pequenez. Mas pensa que está escrito, a gente leu ontem, de que Deus criou o universo pela voz dele, pela palavra, como eu estou falando aqui. Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo. Ele criou a eternidade, ele é o pai da eternidade. Tá certo?
E aí ele chega e decide deixar a voz dele escrita, para que através da fé no que está escrito, as pessoas possam ser transformadas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida, amo a vida desse homem, e ele não crê ainda sobre o que está escrito. Ele não crê. Mas por que ele não crê no que está escrito? Porque ele não conhece o que está escrito. Às vezes você pensa que conhece o que está escrito, mas nós vamos ver aqui o que está escrito. E quando você conhece o que está escrito, foi assim que minha vida mudou, foi assim que o porteiro do meu prédio, meu pai na fé, pastor da Assembleia de Deus, evangelista, cheio do Espírito Santo, trabalha no turno da noite, mas pega fogo por Jesus, por isso que ele sorri o tempo todo, porque a alegria dele não vem da profissão, a alegria dele não vem do salário, a alegria dele não vem dos colegas de trabalho, a alegria suprema vem do Espírito de Deus, que foi entregue para toda a humanidade que buscar. Para toda a humanidade, não é para todo mundo em lote. Vai aí, pessoal, toma aí lote, hein? Vamos dar em lote, hein? Não, Deus não subiu lá num balão e jogou o Espírito dele. Não, está escrito para toda a humanidade, ou seja, para todo ser humano. E aí quando você continua entendendo o que está escrito, você entende que para todo ser humano que buscar ele, busca e achará, pede e receberá, bata na porta que nós vamos abrir e nós vamos te dar o quê? O Espírito Santo. E nós estamos 1093 dias falando a mesma coisa. Sabia disso? Tem gente que ouviu todo dia, ainda não recebeu, ainda não consegue enxergar algumas coisas e tá tudo bem? Não, tá tudo mal. Não, tá tudo bem quando você enxerga, quando você vê. E somente Deus para fazer você ver. Quem não vê, como é que você quer que a pessoa veja se ela não vê? É necessária a ação divina, não a ação de uma religião que um ser humano criou. Não, a ação divina. E esse divino, olha, nós vamos agora se conectar com o divino. Qual é o nome do divino? Qual é o nome dele? Dá nome. Jesus Cristo. Esse que entrou na sinagoga e deram o livro para ele. O que me encanta nessa fé, eu sempre fui e sou ainda um cara muito racional. Às vezes eu fico loucão, hein? Mas eu sou muito cartesiano. Eu gosto de fazer pergunta, igual os judeus. Os judeus adoram fazer pergunta. Fazem mais perguntas. Na época, né? Tinha os gregos e os judeus faziam mais perguntas do que os gregos, que eram ditos como muito sábios. Eram muito sábios. Mas o judeu até hoje faz muita pergunta. E tem que fazer pergunta. O Pablo Massal fica falando aí que tem que ensinar. Faz pergunta. Por quê? Porque a programação neurolinguística, mano, faz pergunta. Isso aí. Jesus fazia pergunta. Isso aí. Mas é o seguinte. Chega um momento que você precisa continuar fazendo pergunta para esta fé, fazer perguntas sobre o que está escrito. Mas eu quero te dizer, chega um momento que você vai ter que falar assim: eu cansei de fazer pergunta, eu preciso ter resposta. E essa resposta vem de um divino. Mas que divino que é esse? Que Deus é esse? E eu lembro que eu perguntava, qual o nome desse Deus? Como é que eu falo com Deus? Eu tinha essa dúvida, como é que eu falo com Deus? Ei, presta atenção, você que está aqui, como é que eu falo com Deus? Talvez essa seja a sua dúvida, inclusive. Como é que eu falo com Deus? Primeira coisa, chamando Ele pelo nome. E eu quero te apresentar o nome. Qual o nome dele? Espera aí. Já vou te dizer logo. Quer você crer, crê. Quer não crer, não crê. Jesus. Este livro é sobre Jesus, a Bíblia Sagrada. O nome dele. Mano, o dia que eu descobri, então o nome de Deus é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que desceu no mundo para nos religar ao próprio Deus, ao Pai, nos apresentar a Deus como Pai, salvar a nossa vida da morte eterna e colocar a gente num caminho de vida eterna. Ele é Deus. Aí o Silas me falava assim: ele é Deus. Só que eu não cria que ele é Deus. Eu não cria. Mas eu recebi a informação de que ele é Deus. Ou seja, eu recebi a informação, mas a informação que está onde? Num banco de dados que o Bill Gates criou? Bill Gates? Não. A informação de que Jesus é Deus que está no chat GPT? Não. A informação de que Jesus Cristo é Deus,
que está no banco lá de dados da Tesla? Não. A informação que Jesus Cristo é Deus que está na própria palavra de Deus, na Bíblia. Então eu recebi essa informação, mas eu não criei. Não criei. Mas o primeiro passo é você receber a informação, e você está recebendo. Tem gente que não tem essa informação ainda. Tem gente que ainda pensa que Jesus é mestre apenas. Tem gente que Jesus pensa que é apenas um milagreiro, um curandeiro. Um curandeiro. Não. Ele pode até ser um carpinteiro para você. Apenas um salvador. Mas ele pode a partir de hoje ser o Senhor da tua vida. O dono da tua vida. E você começa a viver por ele, como o time do Palmeiras joga pelo Abel. O time do Palmeiras joga pelo Abel. E você está sendo convidado para tocar o seu dia, jogar o teu dia hoje por Jesus, para Jesus. Então o primeiro passo é esse. Quando Isaías colocaram aqui, e Emanuel, Bruno, presta atenção. Quando Isaías escreveu, a gente está só no primeiro versículo aqui. É um versículo de Isaías, como você viu aqui. Quando Isaías escreveu assim, Deus Emanuel, né? Deus falou assim, escreve aí, é o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O nome dele se chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Então quando pensa assim, quando Jesus Cristo desce ao mundo, o Filho de Deus, Deus está falando, eu estou com você. Agora o problema é, você está comigo ou você não está comigo? O problema é não estar comigo, a solução é estar comigo. Estar. Deus está gritando nos quatro cantos da terra. Na verdade ele não precisa gritar, como o próprio Isaías também escreveu. Um livro glorioso demais, o livro de Isaías. Ele não precisa gritar. Isaías 42, depois você lê lá. Mas está sendo dito, principalmente por conta da internet. O que está sendo dito? Jesus é Deus e ele está contigo. Mas qual que é o problema? Você tem essa informação, mas você ainda não foi transformado através desta informação. E só a informação não muda a sua vida. Você precisa ser tocado, você precisa ser transformado pelo divino. O divino que tem nome e que tem sobrenome. Jesus Cristo. Vamos considerar que o Cristo é o sobrenome. Mas Cristo é o Messias, é o Salvador. Vocês estão entendendo? Quem está aqui e nunca sabia disso? Quem está aqui e nunca sabia disso? Quem tem pergunta, manda aqui. Você não precisa se... Às vezes você tem uma pergunta que você quer fazer. Eu lembro que eu ia nos lugares e eu queria fazer pergunta na igreja, no culto, e não pode fazer pergunta. E eu ficava doido, mas eu quero perguntar, eu tô com dúvida, eu não consigo, tal. Aí, beleza, aí depois eu tive acesso a pessoas e tal. E graças a Deus, Deus colocou o Silas no meu caminho lá no meu prédio. Mas se você tem uma pergunta que de repente você não quer se expor aqui no chat, você usa essa interrogação aqui embaixo. Faz a pergunta aí. O que você quer perguntar? Aí a gente vai saber se você está querendo perguntar para querer aprender, para querer ser transformado, ou se você está perguntando para querer apenas botar lenha numa fogueira da incredulidade. Fique em paz. Eu também era incrédulo. Então eu amo todos os incrédulos que Deus me manda para mim. Eu amo porque eu era. A minha esposa era. A minha casa era. Mas hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. O que é isso? Nós vivemos por Ele e para Ele. Não é ir lá e servir. Não, mano, isso é pequeno demais. Importante, mas demais pequeno. Não, servir é vivo por Ele e para Ele. Tô com uma dúvida, pergunto para Ele. Preciso de um direcionamento? Vou até Ele. O dia tá chato, vou até Ele. O dia tá alegre, vou até Ele. Acordo, vou até Ele. Tudo é por Ele e para Ele. E isso não é um fanatismo. Isso é reconhecimento de que Ele é o Senhor de toda a terra. E pela misericórdia dEle, os meus olhos foram abertos em relação a isso. E talvez os seus estão sendo agora. Os de muitos dessa sala que eu conheço aqui pelo Instagram já são abertos para isso. Então presta atenção. Imagina a cena agora, para a gente caminhar para o fim. Imagina a cena agora. Vamos assim, a pessoa fala que está com 3 filhos separados e está sem saída. Olha lá, Bruno, como faço para ouvir a voz do Senhor? Ouvir Ele falar comigo.
através da Bíblia. A voz dele está escrita. A voz dele é revelada aqui. Você nunca vai escutar essa voz. Você até pode, mas não vai não. É aqui. E como, Bruno? Abrindo o seu coração, dizendo para ele que você quer, até receber. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te entregar o Espírito Santo. Jesus disse, qual pai? Você que é mau, Bruno, e é pai, dá coisas boas para Betina, quanto mais o pai que estás nos céus. Você acha que ele não dará coisa boa? Ele vai dar o Espírito dele. E aí vem uma confirmação de dentro de você. Você vive uma experiência pessoal, cara, é Deus que está falando comigo. Agora, qual que é o problema? Às vezes Deus está falando e a gente, por medo, pela natureza humana, por estar cheio de coisas da natureza humana e não cheio do Espírito Santo, Deus está falando e eu não vou adiante. Por quê? Porque eu estou com medo. Mas por que o medo, eu estou com medo, o medo está me dominando? Porque eu estou cheio de coisas do mundo. Eu estou cheio de músicas totalmente incrédulas, eu tô cheio de Instagram, tô cheio de YouTube, tô cheio de Facebook, tô cheio de trabalho, tô cheio de coisa. Tô cheio de coisas para fazer na minha casa, tô cheio de negócio para fazer, tô cheio de coisas do mundo. E como é que você vai querer se encher de Deus? Então, um conselho, muito boa pergunta da Vivi, é que a gente se encha, aprenda a se encher todos os dias pela manhã, antes de começar o dia. Mas se você falasse pra mim isso lá atrás, eu ia falar, mano, mas beleza, mas eu tô cheio de coisa pra fazer. Mas chegará um dia que você não vai ter mais pra onde correr, como escreveram aí, eu não tenho mais saída. Eu, Bruno, não tenho mais saída. A Bruna sabe, mano, é antes de Betina, antes dela. Se eu não tiver o meu tempo com o Senhor, esquece, mano. Eu não vou começar a trabalhar, eu não toco o meu dia. Nem que eu tenha que fugir. Porque eu já experimentei que a graça tá lá, a esperança tá lá, e mais em nada. E aí quando eu me encho lá, eu transbordo onde eu ando. É assim que funciona com milhões de pessoas. Chegou o dia de funcionar dessa maneira na tua vida. Então, a Bíblia diz que Ele endireita as nossas veredas. Então muitas vezes a gente não vai por estar sendo dominado pelo medo, e só estou dominado pelo medo porque eu estou cheio de natureza humana. Mas quando você está cheio da natureza divina, e a boa notícia de Jesus para nós é que Ele troca a natureza divina. Ele troca a natureza, sai a natureza humana e começa a imputar a natureza divina, dele mesmo, o Espírito Santo, a natureza divina. Você tem o teu espírito, eu tenho o meu espírito, mas vem o Espírito Santo e é a forma que Deus tem para se comunicar com você. É como você entrar nessa sala aqui de escritório sem Wi-Fi. E você precisa se conectar no Wi-Fi para trabalhar. Senão você vai ficar batendo cabeça. Limitado no 4G. Não, mas o meu 4G é extraordinário. Esse é o problema do ser humano. Quem está entendendo isso? É uma parábola que eu estou falando aqui. Não, você precisa do Wi-Fi. Esse 4G é limitado. Uma hora vai parar. Uma hora você vai esgotar ele. Uma hora a operadora que te oferece esse Wi-Fi aqui não para. E aí você precisa do quê? Da senha. E a senha é Jesus. É muito difícil. Para você é muito difícil, isso é um fato. Eu sinto muito por isso. Mas foi quando eu estive sem saída que eu tive um encontro com Jesus. Você está tendo uma oportunidade. Ontem eu estava conversando com uma querida e eu falei para ela, você aí, sozinha no teu apartamento, é ruim para a tua natureza humana. Mas é neste campo aí que tem uma excelente oportunidade de você viver as suas melhores experiências com Jesus Cristo, com Deus, irmão. É quando a gente está sem saída. Agora eu queria convidar vocês a segurar um pouquinho aí os boletos que você tem para pagar, os problemas. Segura aí os pensamentos de filho, de mãe, de pai, de periquito, de papagaio, de de encheção de saco, de plá. Esquece isso, precisa da restauração do meu casamento. Agora você pode esperar tudo isso? Rapaz, tu consegue esperar? Por isso que quando a pessoa vem falar comigo, fala, vai, qual que é a reclamação, qual que é a murmuração, qual que é o fala, vai, desembucha. Pronto, terminou? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra? E eu era o cara mais murmurento que você pode imaginar. Então, eu vou ter paciência em te esperar. Então, presta atenção. Vamos para a palavra? Vamos para a palavra?
Ó, então imagina a cena, eu quero que você imagina. Jesus, ele foi para a cidade onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E aí num sábado ele entrou na sinagoga, na igreja, e segundo era o costume, eu creio que é até hoje lá em Israel, ele levantou-se para ler. Ele levantou. Quando ele levantou, deram o livro do profeta Isaías para ele. Ele não pegou o livro, deram o livro de Isaías para ele. Não foi ele que escolheu, mas Deus já estava no controle dessa situação. Olha que glória. Então deram o livro para Jesus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí ele abriu o livro. E ele foi lá para Isaías 61. Anota aí esse versículo que está aqui em Mateus, que ele está lendo a Bíblia, né? Ele está lendo o livro do profeta Isaías. Jesus está lendo. É o livro de Isaías 61. Aí está escrito aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está lendo o livro de Isaías. A galera está lá vendo, os olhos fixos nele, como você viu aqui. E ele está lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção, Jesus mesmo está dizendo, e aí as pessoas ficaram olhando fixos para ele, e ele disse no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura para que vocês acabam de ouvir. O próprio Jesus está falando, hoje se cumpriu, há 2000 anos atrás, para arredondar a conta, para ficar fácil o entendimento. Ele leu um livro que foi escrito 700 anos antes. Você crê nisso? Você quer crer? Porque às vezes você não crê, eu sei, mas você quer crer? Não, não quero. Então Jesus já está creu, irmão. Fica em paz, vai em frente. Nós vamos esperar. E quando você vir, nós vamos dizer assim, você fez falta. Eu fiz falta, mas eu nem vim. Fez falta, que a gente já te conhece desde antes do ventre da tua mãe. Se liga, meu. É você, mulher e homem que está aí ouvindo na live. Jesus está falando em carne, dentro de uma sinagoga. Ele leu o capítulo 61 do livro de Isaías. Pessoal, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos. Então, quem me fez ver Ele vivo, essa fé, foi o próprio Deus. Por quê? Porque ele restaura a vista dos cegos. Não tá, isso aqui é cegueira espiritual, não é cegueira física. Ele curou cegos físicos. Ainda assim, talvez você não crê, tá tudo bem. Mas deixa eu te dizer, você não crê porque você está cego antes, espiritualmente. Mas aonde a palavra do Senhor entra, eu creio, e é assim que acontece há milhares de anos. Onde a palavra de Deus entra, o próprio Deus move. E está no controle dele. Então, por exemplo, domingo agora nós vamos estar no Box CrossFit Santana. Eu não sei quem são todas as pessoas que vão estar lá, mas Deus já sabe. Talvez você queira ir, me manda um direct, nós vamos estar lá. Então, aqui na live é a mesma coisa. Lá e aqui a palavra de Deus vai entrar. E aonde a palavra de Deus entra, o próprio Deus restaura a vista dos cegos, liberta as pessoas que estão cativas. O que é isso? Libertação emocional, libertação espiritual, mas aqui é libertação emocional. E também onde a palavra de Deus entra, evangeliza os pobres, não pobre de dinheiro, pobre de espírito. A evangelização, por isso que Jesus ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Por isso que Davi reconhecia, e eu também reconheço, eu acordo pobre de espírito. Eu preciso acordar todos os dias e me encher do Espírito e ficar rico no Espírito e não pobre do Espírito. Não estamos falando de money, dinheiro, la plata. Não estamos falando disso, não. Nós estamos falando da riqueza de Deus, que é o Espírito dele. Não há riqueza maior. Então, se você não tem essa certeza que você carrega o Espírito Santo, você precisa pedir para Deus. Fala o que você quer.
Fala pra ele, fala. O que pode impedir de você falar? As ocupações, a correria. Mano, há um monte de coisa pra fazer. Eu tô trabalhando mais que todo o tempo na minha vida. Mas graças a Deus o Espírito Santo vem me dando discernimento das pausas que é necessário. Porque são nas pausas que eu me encho de gás, de combustível, para depois transbordar nas ocupações do serviço. Em casa, no trabalho, no cola na videira. Eu não me encho dentro da minha casa com a minha família. Eu não me encho com o meu trabalho. Eu não me encho aqui com cola na videira. Não me encho com a minha empresa, não me encho com cola na videira e não me encho com a minha família. Eu me encho do Espírito Santo e você pode também. Você pode também. E é o que você está fazendo aqui. Então, Jesus ele disse, já se cumpriu. Então se ele disse lá atrás que se cumpriu, hoje está cumprido ou vai cumprir? Já se cumpriu. Só que talvez você, nesse mesmo livro de Lucas, depois eu convido você, se você tiver fome ou sede, leia Lucas capítulo 15, você vai mais para frente aí na sua Bíblia, a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, versículo 11, e aí você vai ler até o 32, com calma, relaxa, calma, Marta. Leia como Maria, a irmã de Marta, não estou falando da mãe de Jesus, como a irmã de Marta. Leia aí, depois. Mas eu quero te dizer, o que impede você talvez de buscar essa fé são os seus pensamentos de condenação. Eu não mereço, eu já fiz tanta coisa errada. Sabe aquela palavra? Eu estou desviado, desviada. E se já saiu da tua boca isso, eu já te garanto que é um primeiro passo de você voltar. Ontem escutei. E no meu pensamento que o Espírito Santo mandou calar a boca, só para orar. Mas no meu pensamento é assim, então você já está dando o primeiro passo para voltar. Não, eu sou evangélica, mas eu estou desviada. Ah, é? Então, você já está dando o primeiro passo para voltar. Não para uma religião, mas para um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque eu volto a dizer aqui com todas a voz aqui, ó, que até irrita algumas pessoas. Eu sei, calma, vem cá. Jesus Cristo não é católico. Jesus Cristo não é evangélico. Jesus Cristo não é espírita. Jesus Cristo não é uma placa de uma igreja. Jesus Cristo é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus é a imagem do Deus invisível. João capítulo 3, capítulo 1, toda a Bíblia. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias. Jesus é o cara que pega você e fala, deixa eu restaurar a sua vida. Jesus é o cara que tira a cegueira espiritual. Jesus é o cara que pega o meu casamento e restaura. Jesus é o cara que me tirou da prostituição, da mentira, da arrogância, do orgulho, da pornografia. Jesus Cristo é o cara que me tirou do cativo, irmão. E ele faz isso aí com você, sem você merecer. Eu também não mereço. Não, Bruno, você merece, você faz o bem para as pessoas. Irmão, ninguém faz bem para ninguém não, irmão. Todo mundo é mal. Tem muita gente que faz bem para pessoas para fazer bem para ela, irmão. Se liga, meu. Tem gente... Eu fui assim 4 anos. 4 anos na SBIE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, com meus brother lá. 4 anos. Eu ajudava pessoas para fazer bem para mim e não para elas, em essência. Gostava de ajudar e ajudei um monte de gente emocionalmente, um monte de família. Pessoalmente, olho no olho, abraço, tal, dinâmica, isso. Mas eu queria fazer bem pra mim. Apenas. Eu era o centro. Quem é o centro da tua vida? Chegaram para Jesus e falaram, Jesus, bom mestre. Jesus disse, só existe um que é bom. O próprio Deus. Ele disse isso pro cara. Aí fala assim, mas então Jesus não é Deus. Ele disse que só um que é bom que é Deus. É que o cara não sabia que Jesus era Deus. Se liga. Só existe um que é bom.
Nenhum ser humano é bom. Todo ser humano precisa da manifestação da glória de Deus para ser salvo por Ele. A gente é mau, irmão. A gente tem pensamentos pecaminosos, pensamentos que lixo, irmão. Nós temos maldade dentro de nós. Nós precisamos do próprio Deus para tirar isso da gente, dia após dia. Essa que é a realidade. Como o apóstolo Paulo escreveu, eu sou o pior dos pecadores. Como eu digo para vocês aqui, eu sou o pior dessa live. O pior. Não, quem faz o bem vai para o céu. Isso é o que você crê, não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que o ser humano se afastou de Deus. Que o ser humano, por ter se afastado de Deus, permitiu que entrasse um bug no sistema, o pecado. E o pecado trouxe a morte. E o próprio Deus decidiu cancelar os nossos pecados, porque a gente não tem como pagar essa dívida. E Ele falou, eu vou descer. E pela fé, quem crê em mim vai ser salvo eternamente. Estou falando depois da morte. Para onde você vai depois da morte? Tu sabe disso? Para onde você vai? Essa era uma das perguntas que eu fazia. E quando eu descobri essa resposta, meus olhos foram abertos para isso. Eu falei, é essa fé que eu quero. Porque não faz sentido. Como alguém escreveu, se você não sabe nada da eternidade, você simplesmente vive sendo o quê? Um cadáver antecipado procriando. Porque você vai morrer. Você procria, cria família, cria empresa, cria não sei o quê, mas você é um cadáver antecipado. Você vai morrer. E depois você vai para onde, irmão? Vai para onde? Aí eu quero só fechar aqui. 2, Jesus está na cruz, prontinho ali para morrer. Do lado dele tem um ladrão, do outro tem outro ladrão. Um ladrão enchendo a paciência, chato pra caramba. Do outro lado, um ladrão. A vida toda ladrão. A vida toda mentiroso, como eu fui durante 32 anos da minha vida. Hoje eu tô com 36. Ladrão. Trapaceou pessoas, mentiroso. Olhou para Jesus e disse, Jesus, me leva para o paraíso. Me leva para onde você vai. Aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não foi para lembrar dele lá. Jesus já declarou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus perdoou ele, como ele perdoou você. Jesus perdoa toda a raiva que eu tinha do meu pai. Jesus me perdoou por eu ter traído a minha esposa várias vezes. Jesus me perdoou como te perdoa. Jesus perdoa a pessoa que abusou. Se a pessoa quiser, a pessoa que abusou da minha vida 3 vezes, Jesus perdoa ela se ela quiser. Perdoa mesmo. Quando a gente faz uma coisa errada aqui na terra, a gente paga o preço por isso aqui na terra, dependendo do que você está fazendo. Mas Jesus perdoa todo mundo para ser salvo para a eternidade. Jesus troca um coração, Jesus troca o caráter. Deus tem falado isso todo dia comigo aqui, cara. Eu tenho falado com vocês. Ele troca o caráter. Ele fez isso com o apóstolo Paulo, que era um perverso, um judeu arrogante, um judeu desgraçado. Agora você vem, Paulo. Saulo, vem que eu vou transformar a tua vida e vou transformar você no maior pregador do evangelho. O maior implantador de igreja. Vai ser você, grande apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? Por que você fala tanta asneira sobre mim? Vem cá que eu te amo demais, deixa eu te perdoar. Mas eu vou deixar você 3 dias cego para você não ter saída. Você que está escrevendo que está sem saída, é só Deus preparando um terreno. Não um terreiro, um terreno. Ele está preparando um terreno para você ficar sem saída. O cara que... Jesus ele conta a parábola do filho que pede a herança antecipada para o pai e vaza para gastar dinheiro com prostituta e com álcool, e com farra, com fama, com coisa. Ele perde tudo, fica pobre. E ele decide voltar para a casa do pai. Ele percebeu e decidiu. Quando ele volta para a casa do pai, e Jesus está contando essa parábola para ensinar como é você voltando para os braços dele. O pai já está na porta da casa, de braços abertos, como o filho dele foi para a cruz, vivo, já vendo você voltando e dizendo:
Você fez falta. Vamos trocar sua roupa, tira a sandália, coloca novas, tira a roupa, coloca novas, prepara um banquete para ele, mata um boi, vamos fazer a festa para você. Porque você estava perdido e foi salvo. Você percebe que não tem furo nessa fé, irmão? Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, mas eu creio, Jesus, que o Senhor está tocando em almas, plural. Eu creio que essa palavra já se cumpriu. E se o Senhor permitiu a gente entrar aqui no número 1093, nós não merecíamos entrar aqui. Mas se o Senhor ainda permite isso, salva alguém aqui, Jesus. Abre os olhos do cego, está escrito. Jesus, é isso que eu quero, ó. Eu não quero. Bruno, eu vou abrir, manda dizer lá. Não, está escrito aqui, ó, que você restaura a vista do cego. Então eu declaro em nome de Jesus que alguém entrou cego nessa live, mas sai daqui enxergando. E não estou falando de cegueira física. Você que está lavando louça, não estou falando de doença física. Eu estou falando de doença espiritual. Eu estou falando da pior desgraça que pode ter na vida de um ser humano. É ele não saber da eternidade. Porque o apóstolo Paulo escreveu, Deus através do apóstolo Paulo. E eu termino aqui, ó, tá escrito, para você ver que tá escrito, ó. Se a nossa esperança aqui da live, fechou a live, se nós aqui, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Quer ser feliz? Vá descobrir o que tem depois da morte. E a Bíblia te diz o que tem depois da morte. Jesus te diz o que tem depois da morte. É daí que vem a salvação. Já viu falar? Salvação. Você precisa ser salvo, hein? Isso aqui, quem? Isso. A salvação vem daqui. Cara, eu ia morrer eternamente. Mas não vou mais. Graças a Jesus. Porque quem crê nele é salvo eternamente. E eu vou me apoiar nessa palavra. Nessa promessa. Eu me apoio nela. Tudo na minha vida é baseado a partir desta promessa. Mas deixa eu te dizer, eu tive experiências pessoais com Jesus, por isso que eu creio. Não é porque isso alguém está me dizendo. Porque talvez você está olhando e fala assim, mas o Bruno que está dizendo, está lendo o que está escrito, mas eu não consigo. É porque você ainda não viveu experiências pessoais. Então pede. Você está querendo você resolver os problemas. Pede. E não adianta. Ora por mim aí, Bruno. Aí, tem gente que entra aqui e fala assim, sai. Olha aí por mim aí. Que é isso? Que? Eu acho que eu vou fazer isso quando a pessoa chegar aqui, ó. Bruno, olha por mim aí. Eu vou falar assim, o que é? Olha por você. Ai, gente. Vem cá, me dá um abraço. Meu Deus. Eu sou teimoso, irmão. Eu espero você até o fim. Até o meu último segundo de vida. Posso morrer hoje de infarto. Sabia? Aí minha mãe tá aí na live e fala, ai, misericórdia, meu Deus, vai até chorar. Eu vou pra melhor parte. Não, mas não tá na hora de ir embora. Como o apóstolo Paulo disse, por vocês é melhor que eu fique. Porque ele tem visão de reino. Visão de reino é, cara, por mim seria melhor eu já ir morrer e já ir logo para a eternidade. Mas por ter a visão de reino que Jesus me dá, eu vou atrás das almas. Jesus me mostra quem o Senhor quer pegar hoje. O problema é eu tentar evangelizar alguém que Jesus não mandou eu evangelizar. Aí eu tomo na cabeça. E já tomei várias vezes. Essa que é a realidade. Venho aprendendo. Mas Deus conhece o meu coração. A minha sede, a minha fome é ver você aí improvável. Como um dia entrou uma mulher aí de Cururipe, lá no Nordeste, no canto do país. Salva pelo Evangelho. Improvável. Então, Deus não leva em conta os seus pecados. Ele te perdoa agora. Ele te reconcilia agora. Você só precisa desejar andar com Ele. Não interessa o que já foi.
vai ficar tudo no mar do esquecimento. Está escrito também. Agora é uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova vida. Então você tem que desejar isso. Rapaz, se Deus está falando que quer me dar uma nova vida e eu quero uma nova vida, então eu vou receber essa nova vida, porque Deus está falando que vai me dar uma nova vida. Pede para Ele. Tem alguém que nunca orou assim. Pede para Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Pede para Ele assim, desse jeito, tá? Ó, não quero saber mais daquele jumento do Bruno, lazareno. Fala desse jeito assim, lazareno, desgraçado. Pode falar, não tem problema não, filha. Pode ficar em paz. Só para você botar para fora aí, o que é a verdade aí dentro de você. Pronto. Aí você vai chegar e vai fazer assim, Jesus, se é verdade que a nossa felicidade, a nossa alegria suprema está em saber e ter a certeza de que somos salvos por Ti para a eternidade, eu quero me alegrar com isso. Ponto. Todo dia você vai pedir. Você não tem energia para pedir. Todo dia você pede para Deus restaurar seu casamento. Todo dia você pede para Deus te dar um emprego. Todo dia você pede para Deus te dar uma direção. Todo dia você pede para que Deus possa te proteger. Todo dia você vai lá e faz as suas preces e tal. Mas nunca pediu o desejo ardente de se alegrar pela eternidade. Nunca pediu. Alô? Nunca pediu. Então, é aí que está o ponto que falta. A chave, a peça que falta. A geração que ama. Virada de chave. A nossa geração é a geração que ama. Ó, vou te passar 5 chaves, hein? Aí, 3 chaves. Aí, virou uma chave. Ah, chave, irmão. Tá na hora de você. Não adianta você ter uma chave na mão, virar a chave, se você nem entrar logo na porta. Agora é o seguinte, a porta é estreita, hein? Vai ter que deixar tudo pra trás. Bruno, dá um exemplo de que você deixou tudo pra trás. Quando lá no Rio de Janeiro, eu tive um encontro com Cristo. Não lá no Cristo Redentor, com Jesus Cristo. Num sonho. Você viu ele, Bruno? Não. E como é que foi? Não sei explicar. Eu só sei que eu ouvi uma voz dizendo assim: Bruno, você já lê a minha palavra, você já tenta me conhecer desde 2018. Estamos em abril de 2019. Você se batizou em agosto de 2018. Agosto de 2018. Estamos em abril de 2019. Eu quero que você vá lá com a sua esposa, que é minha filha Bruna, e conte toda a verdade para ela. Quando você colocar toda a sua verdade para fora, vai sair todo o lixo. E vai entrar a minha verdade sobre a tua vida. E eu vou libertar você. Eu vou curar você. Eu vou arregaçar você de amor. E eu falei, eu vou. E só falei porque ele me encheu de coragem. Porque por mim eu não iria. E eu falei pros caras que estavam perto de mim, vou contar tudo pra Bruna. Já contei tudo pra vocês, agora eu vou contar tudo pra Bruna. Tudo que aconteceu comigo desde a infância e tudo que eu fiz de verdade com ela no casamento. Vou contar tudo. Aí um dia o cara falou, posso contar 99%? Para de ser. Mano, é tudo ou nada. Essa é a fé. Contei tudo pra Bruna. Me explica como que ela me perdoou. Me explica como que o meu casamento foi restaurado. Me explica como que ele me deu uma filha. Me explica. Me explica como que 4 dias antes da pandemia ele me leva até a Alô, antes da pandemia não, antes da Betina nascer. 4 dias antes da Betina nascer. Me explicar. Ele me levar para ele me fazer acordar, né? Porque Deus que te faz acordar, por mais que você não reconheça. Te faz acordar. Me deu uma palavra, segunda Crônicas 20, a oração de Josafá e a resposta de Deus sobre a oração de Josafá. Aí me leva até a Alô Bebê, que é uma loja de coisa de bebê aqui em São Paulo. Me leva até lá para pedir ajuda para alguém me ajudar a montar um carrinho da Betina que iria nascer. E aí o atendente chama Josafá, que vocês já viram aqui nos stories. Josafá. Quem chama Josafá aí? Quem você conhece que chama Josafá? Mas o atendente lá da Alô Bebê tá lá. Só falta ele estar aí na live, né? Josafá, misericórdia. Se você estiver aí é a glória. Aí eu vou aí na Alô Bebê, eu vou botar fogo nesse lugar. Mas ele sabe do canal da videira, ele apareceu aqui. E aí
Depois de 4 dias, e aí, quando eu saio da Alô-Bebê, Deus fala, é o seguinte, essa palavra é para a próxima batalha. E eu não sabia que a batalha era ver a minha filha nascer, que eu desejava ser pai desde 2018, falava para todo mundo que ia ser pai da Betina, Beatriz e Davi, falta a Beatriz e o Davi ainda. Calma. E aí quando eu chego quando a Betina nasce, no parto normal, eu aqui atrás da Bruna, a Bruna aqui, e aquela, meu Deus do céu, as mulheres são guerreiras demais, e aí nasce a criança, ela não respira, não chora, e vai pra UTI direto. E aí quando eu vejo ela na UTI, cheia de acesso aqui, acesso aqui, acesso aqui, acesso ali, ainda eu escuto de alguém que eu amo e que me ama, e ainda eu escuto assim, mas você prega a palavra todo dia, como pode a sua filha ir para UTI? Você não entendeu nada. E eu ia desmontar na UTI, ia desmontar. Por quê? Porque somos humanos falhos, fracos. Somos fracos, sou o mais fraco aqui dessa live. O mais medroso. E a Bruna desmontando, o médico querendo vir, daqui a pouco vai vir a médica para dar notícia para vocês. Que notícia que é essa? A gente não sabia. Depois a gente soube que era algo mais controlado, que acontece muito com os bebês. Mas a gente não sabia, não tinha informação. Então o desespero estava tomando conta. E eu precisei o quê? Correr para os braços do meu Senhor Jesus. Fui para o quarto do hotel não, do hospital. E abri a Bíblia. E o Espírito Santo falou, qual foi a palavra que eu te dei há 4 dias atrás? Era quinta-feira. No domingo, qual foi a palavra que eu te dei? Dentro do teu quarto. Agora você está no quarto do hospital. E dentro do teu quarto, qual foi a palavra que eu te dei? Josafá, essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. Segura a onda. Mano, aquele me engajou de uma maneira. Me engaja de uma maneira. Porque eu vejo Deus assim, ei, essa batalha é minha. Segura a onda. Confia em mim. Mano, é igual chegar um CEO aqui pros funcionários, os funcionários tudo perdido. Olha pra mim, confia em mim. Nós vamos confiar. Como o time do Palmeiras, na brincadeirinha aqui, né? Como o time do Palmeiras confia no Abel. E joga pelo Abel. Um beijo pros palmeirenses. E dá tudo no campo. Porque confia no Abel. E você está sendo convidado a confiar em Jesus. E para você confiar, você precisa conhecer Ele. Então eu te dei palavra aqui, o que está escrito já se cumpriu. Eu te falei o que já aconteceu na minha vida, algumas coisinhas. E agora você toma a sua decisão de ir atrás dele, de botar esse assunto como uma prioridade na tua vida. Prioridade! Eu trabalho com vendas, né? Aí às vezes algumas pessoas se assustam. Algumas não, várias. Algumas alunas, futuras alunas falam assim, eu falo pra elas, não é prioridade pra você ainda. Quando for prioridade, você vai vir. Não é porque eu tenho um monte de coisa pra fazer então. Prioridade. Relaxa, a gente às vezes tem medo desse negócio. Não, mano, é prioridade. Qual é a prioridade? Então é um de cada vez, um por vez. Você tem 3 cursos, você faz o primeiro, depois faz o segundo, depois faz o terceiro. O problema é querer fazer os 3. Eu não quero você aqui. Termina os que você tem pra fazer, depois você vem. Eu falo isso para as minhas clientes. Na fé de que ela vai vir. Mas na hora certa, porque senão ela vai vir tordoada. Tem um monte de coisa pra fazer, ela vai vir que nem Marta. Não, eu quero que venha que nem Maria. Não a mãe de Jesus, a mãe de Marta. Tô falando isso porque a Marta tinha uma irmã que chamava Maria. E a Maria, mãe de Jesus, um beijo no coração dela, mulher de fé. Eu termino aqui. A Maria, mãe de Jesus, foi o seguinte. Ela tinha informações sobre Deus, mas ela não viveu experiências com Deus. Não tinha vivido. De repente ela vive uma experiência pessoal com Deus, na qual Deus falou para ela, você vai ter um filho e esse filho é o Messias, é o Salvador do mundo, cuida dele para mim porque eu conheço seu coração. E ela falou, vou cuidar, seja feita a tua vontade. Plá. Aí, na hora de nascer, 2 situações fortes. Pega isso pra tua vida. Você precisa aplicar isso na tua vida, gente. É difícil. Mano, eu confio 100% no professor Espírito Santo. No professor, não da Casa de Papel, nem no professor do Bruno. Eu confio no professor do Espírito Santo. Então, o Jesus vai nascer, mas não tem lugar para nascer. Jesus não, né? Ela tava falando Deus, que ela não... Deus, não tem lugar para ela nascer. Não tem lugar para Jesus nascer. Ué, não tem lugar? Tá tudo ocupado no hospital? Hospedaria chamava. Ué, nasce na manjedoura. Que não tem a ver com o local.
É até bom que nasce na manjedoura, um lugar improvável, porque ali há oportunidade de manifestação da minha glória. Depois que nasce, vem os 3 reis trazer riqueza, trazer mirra, não sei o que, presentes para o menino. Mas deixa eu te dizer, os presentes que ele trouxe não foi a roupinha, enxoval, chupeta, nada disso. Trouxeram presentes como quem traz para um rei. Você sabia disso? Você já escutou louvor dizendo que Jesus é o rei? Você já escutou alguém falar do rei dos reis? Já ouviu? Então, os magos, os reis lá, eles viram o sinal que estava escrito da estrela que se moveu e tal. E aí, ó, vamos lá porque nasceu o Salvador, o Messias. E levaram presentes como se estivesse levando para reis, porque ele é rei. Já desde antes, mas manifestado ao mundo já desde bebê, ele é rei. Rei dos reis, príncipe da paz, pai da eternidade. Pelo amor de Deus, Jesus, salva alguém. Salva uma alma improvável nesta quinta-feira, Jesus, por favor. E aí depois que Jesus nasce, passa um tempo, tal, não sei quanto tempo. E aí Herodes, o rei de Israel, queria matar. E aí Deus fala com Maria e com José. José e Maria, vão para o Egito e fica lá até eu mandar vocês voltar. Sim, senhor. Partiu. Por que ela foi? Para um lugar que ela não conhecia. José e Maria, pai e mãe de Jesus, com uma criança pequena. Como é que ela foi sem saber a data que ia voltar? Para um lugar desconhecido e sem saber a data que vai voltar. Sem plano, mano. Sem planilha. Sem caixa. Sem nada. Como? Pela fé no Deus que ela vinha conhecendo. É dessa maneira que você é convidado a andar, pela fé, mas não a fé fanática, não a fé aleatória, não a fé nada disso. A fé que busca informação sobre quem Deus é, a fé que busca informação sobre quem Deus é, a fé que faz pergunta para querer aprender, e a fé que vive experiências com esse Deus. Aí sim você começa a confiar nele, senão não tem como você confiar. Ele é desconhecido por você ainda, como era para mim. Então o ser humano, não consigo fechar, velho. O ser humano entrou alguém aí, vem cá. Ó, eu e você, você e eu, temos medo do desconhecido. Ponto. Os que falam que não tem são os que mais têm. Nós temos medo do desconhecido. Já ouviu a frase, medo do novo? É porque tem medo do desconhecido. Medo do invisível. Mas é no invisível que está a nossa solução. Tanto emocional, mas é limitada, né? Porque quando você morrer, você vai para onde? Mas como espiritual. Então, quando você decide falar assim, eu não conheço você, para mim esse Deus é desconhecido, mas eu quero. Nós estamos aqui do Cola na Videira, do projeto que Deus levantou. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos na live de 1093. Deus disse que a gente vai ficar na live até a live 6.500 e alguma coisa. Mentira. Mas se ele falar para falar, a gente vai fazer. Por quê? Para ajudar você a conhecer o Deus desconhecido. Um Deus que te ama, que te perdoa, que te leva para a eternidade, que muda você, muda a tua história. Faz pensamentos perversos sair da tua mente e vir pensamentos de paz, de que dá esperança. Você não quer isso, não? Não é possível que você não quer isso. Não quer, não. Quem nunca chegou assim e falou, Jesus, eu me entrego para você. Bora, Rô. Beijo no teu coração, Rogério. Quem nunca fez assim, Jesus, a partir de agora, eu quero andar com você. Quem nunca fez isso? Ou quem já fez, mas parou de andar e quer dizer de novo? Escreve para mim aí. Tem no mínimo 5, mas acho que tem 10 aí. 10 pessoas.
que vai dizer assim: eu quero andar com Jesus? Escreve aí. Você que está no YouTube, escreve aí. Eu não consegui encerrar a live, já era para eu estar ali na área comercial. Mas eu trabalho por ele, para ele. E ele mandou ficar ainda e fazer a pergunta. Então eu vou fazer a pergunta. Eu quero o quê? Vocês têm que ser mais específicos. Eu quero o quê? Eu quero andar com Jesus. Tenha preguiça de escrever, não. Aí não é preguiça, Bruno. É que sai, credo. Então escreve aí. Só para dar um gásinho aí. Eu recebo, não. Eu quero andar com Jesus. Isso, Viviane Oliveira. Eu quero andar com Jesus. Isso, Marilene. Eu quero andar com Jesus. Júlia Borges. Eu quero andar com Jesus. Vanessa. Eu quero andar com Jesus. Auxiliadora. Eu quero andar com Jesus. Leilane. Eu quero andar com Jesus. Val Garcia. Eu quero andar com Jesus. Bia 282. Val Garcia. Joelson. Kênia. Bernardi. A sua mente vai falar assim: você não merece, olha lá, seus pensamentos. Era assim quando eu era viciado em pornografia. Eu ficava desejando, ficava fantasiando as coisas na minha cabeça, sabe? Fantasiando um monte de coisa, eu querendo aquilo, porque é bom pra carne, é bom pra natureza humana. E aí eu ficava condenado, culpado. Foi um tempo pra eu ser livre disso. Foi um tempo, cara. Calma, Deus não é mágico, não. Ele poderia, mas ele não quer fazer isso. Ele quer que você deseje andar com ele. Como você, pai e mãe, quer que seu filho deseje andar com você. Eu quero que a Betina, minha filha, deseje andar comigo. Do contrário, eu vou ter problema. Não quero um filho distante, eu quero um filho que ande comigo. O filho é pro mundo que a gente queria, mas eu quero um filho que me liga. Eu quero um filho que fala: meu Deus, que saudade que eu tô de você, pai. Fala aí. Essa é a fé, irmão. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Nós estamos juntos, colado na videira. Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta, certo? Amanhã às 8h08. Domingo, 10 horas da manhã, no box CrossFit Santana. Já lotou, mas se você quiser ir, você pode levar um amigo, uma amiga. Você só precisa me dizer para eu falar lá com o dono do espaço pra gente dar um jeito. Ninguém vai ficar de fora. Amém? Só mandar um direct, como eu recebi um direct ontem do Lucas Tatu. Bruno, eu quero ir. Então você vai. Eu falei pra ele. Coloquei ele lá no grupo. Acabou. Amém? Em Santana, São Paulo, domingo, agora, dia 25, às 10 horas da manhã. Vai ser uma bênção. Deus abençoe, tamo junto, colado na videira. Até amanhã, gente.